Hoje, então, nós vamos começar, né, a nossa aula de nossa nova matéria de farmacologia, certo? E aí, nós vamos, então, aqui acompanhar nossa primeira aula de noções de farmacologia, certinho? Então, vamos ter aí a introdução de alguns conceitos, né, a elaboração de algumas finalidades que a gente precisa aprender antes de prosseguir com os estudos sobre os medicamentos, tá bom? Então, a farmacologia, pessoal, né, é uma palavra de origem grega, como quase todas as que a gente, né, conhece hoje em dia. E aí, antes, né, ela chamava fármaco, que significa droga, e logos, que significa estudo, tá? Então, essa aí é a composição da palavra farmacologia antigamente. Nos dias de hoje, a farmacologia ela é classificada, né, como o estudo das ações e dos efeitos também produzidos pelas drogas, quando elas interagem então aí com o organismo. Então, a partir do momento, pessoal, que a gente realiza, né, a administração de medicamentos, seja ele por qualquer via, começa-se então o estudo da farmacologia, que é onde a gente vai ter então tudo que acontece com o organismo, a gente vai conseguir estudar através dos efeitos. E esses efeitos eles são divididos, né, entre o que o organismo faz com a droga e o que a droga faz com o organismo. Mas aí esse estudo, ele se chama farmacodinâmica e farmacocinética, e a gente vai ter uma aula só específica para esse ponto, tá? Por enquanto, somente esse conceito de farmacologia nos basta. Então, a gente vai começar estudando, então, um pouquinho sobre de onde vem, então, esses medicamentos, né? Como que surgiu aí, né? Quais são as fontes para poder conseguir produzir esses medicamentos. Então, elas tiveram basicamente aí no seu passado, na origem nas ervas e também nas plantas, né? E hoje em dia, elas podem ser de origem animal, ou seja, né? Elas podem aí né, vir de proteínas, de hormônios, de insulina, de enzimas, óleos e gorduras, né, seja ele óleo do fígado, do bacalhau, do ômega 3. Então, aqui a gente tem vários tipos de fontes, né, oriundas dos animais. Colágeno também, que eu não coloquei aqui no slide, porém o colágeno também é de origem animal. Nós temos a de origem mineral, tá, que são produtos inorgânicos encontrados na natureza, como ferro, iodo, cloreto de sódio e também de cálcio. E atualmente também a gente tem a parte de medicamentos que é de origem química, né, que são elaborados pela engenharia genética, que são feitos em laboratório. E também temos, né, aí a origem dos medicamentos de origem vegetal, né, não sei se já falei, de origem vegetal, que são de plantas e ervas. Então, aqui, pessoal, a gente tem o captopril. Né, o captopril, muita gente não sabe, porém o captopril ele é de origem animal, tá? O captopril ele é feito do veneno da cobra. Já do lado dele a gente tem uma castanha da Índia, que é um fitoterápico, é um medicamento que é oriundo das plantas. E a gente tem aqui embaixo uma amoxicilina, que é de origem, né, genética, é da engenharia genética, é feita em laboratório. E nós temos o cálcio, o magnésio e o zinco, que é de origem aí mineral, tá? Então a gente tem todos esses tipos de medicamentos disponíveis hoje em dia no mercado e são muito importantes para fazer o tratamento de vários tipos de patologia, né? E ajudam muito os pacientes. A gente tem, né, quando a gente começa a estudar farmacologia, é muito difícil porque a gente começa ali a ter que desmitificar alguns conceitos que a gente tinha, que nossas avós, as nossas mães, né, nossas tias colocavam na nossa cabeça sobre os medicamentos. Então, aqui a gente vai definir agora qual é a diferença entre os medicamentos, né, e os fármacos, né? Se a gente vai descobrir, então, se são a mesma coisa. Então, pessoal, os medicamentos ou então fármacos são a mesma coisa, tá? Quando eu falar o fármaco de tal, né, o fármaco tal serve para isso, então o fármaco de pirona serve para dor de cabeça, serve para dor, né? Então, toda vez que a gente mencionar medicamento ou fármaco, a gente está falando o quê? A mesma coisa, que são substâncias, né, elaboradas com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou então aliviar os seus sintomas, sendo produzidos com rigoroso controle técnico que é estabelecido então pela Anvisa, tá?
Então, a Anvisa é o responsável técnico por poder fazer, então, a fiscalização de toda a elaboração, né, preparo, distribuição, venda, né, comércio, importação, exportação, tudo que é relacionado a medicamentos é a Anvisa que realiza, então, essa fiscalização. Então, a gente tem aqui, né, aquele conceito antigo também, que é remédio ou então veneno. Então, gente, para que um remédio ele se torne um veneno, é basicamente, então, a questão da dose. Toda vez que a gente faz uma superdosagem, isso pode afetar negativamente o paciente e pode levá-lo até a morte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à dosagem, a quanto de medicação a gente administra naquele paciente. Tudo tem a sua indicação. Então, aqui partindo pela questão do conhecimento do que a droga faz, né? Então, aqui a gente tem a droga, que ela é administrada no organismo. Depois disso, a gente tem dois tipos de efeito. A gente tem o efeito benéfico e a gente tem o efeito prejudicial. Então, aqui do efeito benéfico, que a gente tem os nutrientes e os fármacos, e o efeito prejudicial, a gente tem os tóxicos, né? Então, a gente tem aqui toda essa questão do organismo absorver tanto o efeito benéfico quanto o prejudicial. Muitas vezes a gente tem o que a gente chama de efeitos colaterais que podem acabar prejudicando o paciente. E aí, o que a gente faz então, professora? Né? Mas um remédio ele tem os seus efeitos colaterais. Como que eu devo evitá-los? Muitas vezes não é possível evitar um efeito colateral. A gente tem que medir na balança o que é melhor. O efeito benéfico é melhor do que o efeito maléfico, né? O paciente ele ganha mais do que perde quando a gente administra aquele medicamento. Então, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser observado, para que a gente não consiga, né, simplesmente suspender a medicação só porque ele teve um efeito adverso, porque os efeitos adversos eles também são estudados. Muitas medicações a gente espera que isso aconteça, e aí a gente tem outras medicações ou outras medidas para poder evitar que isso aconteça. Porém, muitas vezes isso não pode, né, ser evitado, por exemplo, a quimioterapia. Quando o paciente ele é submetido à quimioterapia, às vezes ele cai o cabelo, né? Ele fica enfraquecido, tem muitas náuseas, muitos enjoos, até que tem alguns medicamentos que podem fazer ele, então, a remediar todos esses sintomas, porém, por exemplo, a queda de cabelo. Não tem como evitar que um paciente que faça quimioterapia, né, caia o cabelo. Então, são efeitos colaterais que são infelizmente ali aplicados, porém o paciente precisa de quimioterapia. Então, a gente não vai simplesmente suspender a quimioterapia porque o cabelo dele vai cair, né? É uma consequência, infelizmente, porém, ele precisa daquele tratamento. Então, a gente também tem que ter, né, noção de que os medicamentos eles têm as suas interações com os alimentos e é muito importante a gente conhecer isso. Então, o fenômeno de interação de fármaco com nutrientes, né, eles podem surgir antes ou também depois, durante a absorção gastrointestinal. Então, pelo menos a minha mãe, ela, né, falava muito assim, por exemplo, se eu tivesse acabado de almoçar e reclamasse que eu estava com dor de cabeça, ela falava para mim o seguinte, assim, por que você não me falou antes? Porque agora você não pode tomar a medicação. Vocês acham realmente que isso está certo? Então, com o tempo, né, a gente descobriu que essa afirmação da minha mãe tem até um pouco de sentido, sim. Por quê? Porque a partir do momento que eu ingiro um alimento, o meu estômago ele vai fazer o processamento ali de digestão, e aí o medicamento via oral que é administrado ali, né, no caso da função da dipirona é para dor, ela vai demorar a ser processada, porque antes já tinha alguns alimentos ali dentro que vão demorar, que vão demorar para poder fazer então esse processamento. Então o que a gente fazia, né, escolhia outra via, fazia intramuscular, endovenosa. Então realmente essa questão do paciente às vezes precisar tomar uma medicação para poder esperar comer para poder tomar uma medicação, ou então ter que comer para poder tomar uma medicação, é verdade, tá, pessoal? É um antibiótico mesmo, por exemplo. O antibiótico ele produz muito, como se diz, ele produz muita dor, né, no estômago, a gente fica ali com aquela sensação ruim. Então, a partir do momento que a gente come antes de administrar um antibiótico via oral, a gente melhora essa condição, então, da dor do estômago. Então, tudo é muito relativo, depende, então, de cada caso. Tá? E outra questão também é que a presença de nutrientes pode construir uma competição, né, pelos sítios de absorção. Então, se a gente, por exemplo, aqui
a gente faz a administração de medicamento, que ele é absorvido no mesmo lugar que aquele alimento é absorvido, então a gente vai ter ali uma competição e nenhum dos dois vai ser absorvido de forma correta. A gente tem aqui como exemplo, né, a levodopa, né, que é a ledopa, e que ela é utilizada no tratamento de Parkinson e ela tem ação terapêutica inibida, né, a gente consegue inibir a absorção dessa medicação através de uma dieta hipoproteica. Então, se o paciente tiver comido um alimento que tem muita proteína, acaba então afetando a absorção da medicação para Parkinson, tá? E isso acontece com vários outros medicações, alimentos, a gente vai vendo isso ao longo, né, dos nossos estudos. Então, alguns alimentos atrasam o esvaziamento gástrico e reduzem a taxa de absorção de muitos fármacos, né? A quantidade total também absorvida pode ser ou não reduzida, é muito relativo, depende da quantidade de comida, depende da quantidade de medicação. E alguns, como eu falei para vocês, alguns fármacos são preferencialmente administrados junto com a alimentação para poder aumentar a absorção ou também diminuir o efeito irritante aí sobre o estômago.